Eu já não aguentava mais de tanta ansiedade para começar o programa de hoje. Que alegria! Um programa cheio de conteúdo e muita poesia. E para brilhantar o papo de hoje, ninguém melhor do que o meu amigo Thales Pereira. Tudo bom, Thales? Seja bem-vindo. Ô Alexandre, tudo bom, meu amigo? E essa ansiedade que você teve, espero que seja essa saudável que eu gosto de dizer, não é? Também estava Não, saudavelmente ansioso por esse encontro. é verdade. Não precisei tomar nenhum remédio de tarja preta, foi uma ansiedade boa essa. Ô, Thales, deixa eu te falar uma coisinha. Eu sei que você é um tremendo poeta, já ganhou um monte de concursos. Você já escreveu diversos livros de poesia. Mas eu estou aqui com o seu último livro, Os Nós da Ansiedade, um livro que trata justamente sobre isso, né? Sobre ansiedade. E é curioso, né? Porque o fato é que apesar de todos os problemas, a humanidade vive o período dela de maior prosperidade, conforto e progresso do que ela já teve em toda a história da humanidade, né? Entretanto, né, a OMS, por exemplo, diz de maneira exagerada ou não, que os transtornos emocionais, a ansiedade, será o mal do século. Onde é que está esse descompasso, né, entre progresso e ansiedade, né? Como é que a gente faz para conciliar esse mundo externo que exige da gente pressa, aceleração, e o nosso mundo interno, que exige contemplação, calma e paz? Como é que a gente resolve esse dilema, Thales? Então, Alexandre, na verdade, a Organização Mundial ela não diz que a ansiedade é o mal do século. Ela diz que o transtorno de ansiedade generalizado, 9,3% da população já sofre desse mal. Imagina o que são 9,3. Quanta gente sofre dessa ansiedade, desse transtorno ansioso? Mas a ansiedade ela é necessária, não a ansiedade patológica, mas a ansiedade que nós precisamos, inclusive agora, para ter os cuidados frente a essa pandemia, os recursos que a gente precisa ter, os medos e cautelas que a gente precisa ter para proteção nossa e dos nossos queridos, não é? Mas no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que teve online agora há um mês, os professores estão nos alertando que o ano que vem nós vamos ter o transtorno de estresse pós-traumático como uma epidemia. Esse será um outro mal do século, digamos assim. Ok? Bom, você está abordando uma faceta interessante, né? Porque a ansiedade ela é uma construção biológica e ela exerceu um papel muito importante para a gente chegar até aqui, né? Alguns cientistas dizem que só passaram os genes adiante os nossos antepassados mais ansiosos, né? Porque os antepassados desencanados e relaxados demais foram comidos por algum leão aí, em algum momento, assim, né? Mas se a ansiedade saudável até determinado ponto nos trouxe até aqui, né? O que é o excesso de preocupação, de ansiedade? Aonde eles podem levar no futuro? E você está falando disso, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, não é uma coisa natural para a gente ficar enclausurado, né? Enfim, só consumindo notícia, informação, né? Ou seja, como é que a gente faz para dosar, né? Entre a ansiedade que até aqui é saudável, daqui para lá ela passa a ser prejudicial? Talvez a palavra-chave seja essa, prejudicial. Nós deveríamos prestar mais atenção nas nossas vidas, tanto na fase corporal, na parte corporal nossa, na parte emocional e na parte racional. Porque o ser humano é esse ser que pensa, sente e age. E se nós estamos tendo prejuízo, acho que essa palavra é uma palavra-chave, estamos tendo prejuízos, por exemplo, no campo corporal, palpitações, sudoreses, asfixia, falta de ar, medo de que essa palpitação seja um infarto ou coisa assim. Naturalmente que há de se procurar o clínico, buscar saber se está tudo bem clinicamente. Mas se for um transtorno ansioso, ele
começa a ter esse prejuízo na questão corporal. Na questão emocional, já são outros prejuízos, medos infundados, medos de que o pior vai acontecer, catastrofizações, enfim, de que nada que eu possa fazer vai conseguir modificar. E o pensamento de quem sofre de transtorno de ansiedade, ele é repleto de pensamentos automáticos negativos, Alexandre. As pessoas decidem aquele pensamento automático negativo como se fosse uma verdade. Ela maximiza o problema e minimiza a capacidade de resolver o problema. Repara para você ver que nós estamos diante de um problema que já é maximizado pela própria natureza dele, esse Covid, essa pandemia. Mas nós não devemos maximizar mais do que é e nem minimizar a nossa capacidade de enfrentamento, de cuidados, de cautela. Até nisso a gente percebe que repensar para poder cuidar de si, do outro, não deixa de ser saudável até um pouquinho de ansiedade. E até gostaria de só citar mais uma coisa. A ansiedade, eu gosto de citar isso no livro, a ansiedade ela diferencia do medo, porque a ansiedade ela não tem um objeto definido. A ansiedade ela não está vista agora. A ansiedade é sempre frente a alguma coisa que vai acontecer, ao futuro, a algo que está longe da gente. E o medo não, o medo é de alguma coisa que está acontecendo agora. Se nós pegarmos esse momento que estamos passando, nós estamos todos ansiosos para que saia logo esta vacina, para que ela tenha segurança, para que ela não tenha sintomas indesejáveis, para que ela nos proteja. E essa ansiedade é saudável se não for exagerada. E o medo que nós temos é o medo de pegar essa porcaria aí, não é verdade? O medo de passar para alguém. Então nós temos que nos proteger, colocar máscara, enfim, fazer todos os cuidados. Então você vê que o medo é necessário e a ansiedade é necessária. Mas uma ansiedade exagerada, onde a pessoa... Eu atendi hoje uma mulher que estava tremendo na primeira consulta, tremia desesperadamente, como se ela fosse pegar o Covid, Alexandre. Ela tem mais de 70 anos. Foi há uns 2 meses, pois ela pegou o Covid e foi para ela muito fraco, não foi forte, ela se recuperou, não precisou nem ser internada. Olha que interessante, ela tomou cuidados com a saúde dela antes. Acredito que eu tenha ajudado um pouco no sentido dela superar e suportar esse enfrentamento, mas não deixou de ser um enfrentamento com medo, e também não deixou de ser com ansiedade, porém não foi com transtorno de ansiedade porque conseguimos debelar isso, e também não foi com fobia, que também seria prejudicial. Percebe? É difícil. Quando eu fui editar o livro, eu coloquei, porque a editora Ideias e Letras é muito legal, mas são profissionais de grande competência. E eu coloquei que é difícil entender a diferença das águas claras para as águas escuras. Me lembrei do Rio Negro e Solimões. Solimões. Né? Pois, Alexandre, talvez a palavra prejuízo, que foi a que você falou, seja uma das mais importantes, assim, de uma forma básica. Lógico que existem critérios para você saber o que é, de fato, patológico e não patológico. Mas a palavra prejuízo aí, se a pessoa percebe que está tendo prejuízo corporal, emocional ou racional, é bom ela procurar primeiro uma psicóloga, depois uma psicóloga e um psiquiatra. Maravilha, Thales. Essa deve ser a ordem melhor. Sem dúvida. Pensamentos não são fatos, né? Thales, eu tenho uma série no meu canal de YouTube que chama Mentes Criativas, como eu gosto de criatividade, arte, inovação. Conheço, Alexandre. Que legal! Eu tento traçar o perfil de algumas personalidades, de alguns gênios da literatura, da pintura, da arquitetura. E estudando a vida deles, uma das coisas que eu percebo é que muitos deles, como Van Gogh, por exemplo, né, eles usaram a arte como uma forma de extravasar suas pulsões, de espantar seus demônios, seus fantasmas, né? E eu vejo que muitos deles conseguiram catalisar esse processo, ou seja, transformar momentos de conturbados, de desafios, como um combustível para a própria arte. E você, além de terapeuta, eu sei que você é um poeta de mão cheia, né? É possível a gente utilizar arte como terapia?
Ô, Alexandre, aliás, só falando do teu programa Mentes Criativas, quando você cita o Dostoiévski, você fala que ele não se preocupava muito em dar características pessoais, se a pessoa era alta ou baixa, mas falava das coisas internas da pessoa. E isso. Eu penso que ser terapeuta do interior é mais difícil e já é uma arte, Alexandre, porque ser terapeuta do interior, onde uma cidade em que nem de máscara a gente não deixa de reconhecer as pessoas quando passam nas ruas, você reparou? Você É passar de máscara verdade. aqui, oi Alexandre, oi Elisângela, O não olhar, tem né? jeito, isso. E conhecer o interior das pessoas, como Dostoiévski, que você cita muito bem, lá na frente da casa do museu dele, muito legal, gostei daquele programa. É muito interessante a viagem que a gente faz, que o terapeuta faz para dentro do coração da alma, daquele que está sofrendo. Então, antes até de dizer da arte do Dostoiévski ou do Van Gogh, ou mesmo da poesia, que não sei se é mão cheia, mas o coração é pleno, eu posso dizer para você que a principal arte que existe aqui, Alexandre, é a arte do encontro. É a arte do encontro. Escutar o que e muitas vezes o terapeuta tem que prestar muita atenção, porque aquilo que o paciente dele está contando para ele está sofrendo junto. Até porque às vezes passou por alguma coisa assim. O Jung, Carl Gustav Jung, diz que o terapeuta, ele é o cientista que está dentro do tubo de ensaio. Então, conversar com as pessoas que eu recebo, que eu considero aqueles que vão ao meu consultório, eu considero meus amigos evolutivos. Eu aprendi, não são pacientes, são mais que pacientes, são amigos evolutivos. E lembrar que pacientes não vem de paciência, vem de patiens, de padecimento, de sofrimento. Ninguém é melhor que o Dostoiévski para falar do sofrimento humano. Mas também um poema, se puder usar um poema, uma poesia, para poder ajudar o paciente a entender um pouco aquela dor. Eu me lembro de uma situação, se você me permite aqui, né? Eu acho que posso falar poema aqui, né? Eu lembro de uma situação em que uma pessoa estava muito magoada, muito mexida, e que ela queria não estar magoada, queria não sentir aquilo. Ela tinha todas as razões para estar magoada, mas aquela mágoa estava fazendo muito mal para ela, então ela precisava deixar aquela mágoa ir embora. E por sorte eu tinha feito um poema, se você me permite, um pedacinho dele, em que eu digo, há dias que sou água, há dias que sou pedra. A água bate na pedra, a água não sente nada, é a pedra que fica magoada. Mas é preciso magoar a pedra que existe em mim, que o seu fim seja o pó. Que o seu fim seja o pó, que a mágoa vire água, que eu deixe de ser sol. Bom, eu sei que eu tive um encontro tão melhor aquele momento com o paciente que me foi bastante empático e teve um insight bom para que ele pudesse já dar início a desfazer aquelas mágoas, sobretudo, lógico, com perdão, com compreensão e aceitação. Não sei se ajuda a responder um Claro, pouco essa sem tua dúvida. dúvida. Juntar a arte com a terapia. Começa pela arte. Que bacana. Thales, tem um provérbio popular que diz assim, né? Antes de voar, amarre bem o seu camelo, né? E eu sei que essa frase, ela está no núcleo de um poema seu, né? Que fala antes de voar. Thales, o que é melhor? É melhor ter a cabeça nas nuvens ou os pés no chão? Alexandre, essa pergunta é muito legal, cara. Porque, na verdade, uma das coisas... Eu acho legal isso, porque o ser humano ele é um paradoxo. Ele não tem paradoxo. Ele é. Isso é que é delicado. Ele é um ser fechado e aberto. Ele é um ser transcendente, cabeça nas nuvens, e imanente, no imã, o pé no chão, não é verdade? O ser humano ele não pode deixar de ter essa transcendência. Como caminhar pela vida se um pé, os dois pés no chão ou os dois no ar? Vai cair. Então é um pé no chão, outro no ar, esse é o movimento, essa é a dinâmica da vida. Mas esse poema, Antes de Voar, ou melhor, esse provérbio, Antes de Voar, é um provérbio árabe. Eu fiz esse poema que você está falando, embasado mesmo no primeiro capítulo do livro, em que eu considero que, antes de dizer que é um transtorno de ansiedade,
ou o que é ansiedade, você tem que deixar bem claro isso, deixar bem amarrado isso. Muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade saudável, adequada, que ajuda, que impulsiona ela, até às vezes para a arte, ou às vezes para o trabalho, e ela está achando que isso é patológico. Então é preciso ela saber dividir essas águas claras e escuras aí. Então, portanto, antes de voar, amarre bem o seu camelo, é um provérbio árabe que me provoca uma ideia de que antes de você tratar alguém, de você prevenir alguma coisa, você tem que diagnosticar, tem que ter um diagnóstico, não é verdade? Claro, sem dúvida. Isso, Bom, falando... e se eu sei que o paciente tem uma ansiedade mais leve, mas que não deve ser desprezada, então vamos tratar dessa tua ansiedade antes de você querer conquistar o mundo aí, né, antes de voar. Veja que você tem esse sonho, não deixa de tê-lo, porém, não amarre bem o seu camelo, veja quantas coisas você já conquistou. Uma das coisas mais legais na arte do encontro não é mostrar para o paciente o que falta a ele, mas mostrar o que ele já tem de bonito, de legal. É impressionante quantas pessoas bonitas vão ao meu consultório e mostrar para elas como elas são ricas de valores, ricas de emoções, quanta arte elas têm também. Nossa, você mesmo, Alexandre, é uma pessoa que toca um instrumento, que tem um grupo de rock. Isso é uma terapia, Alexandre. É uma terapia. Isso é um valor, não tem remédio melhor que isso. Então, eu insisto que a arte, a poesia, eu penso que a poesia deve ser... Bom, a poesia é de cada um, né? A minha poesia, que você disse que é de mão cheia, né? E eu diria coração pleno também, ela tem um desejo, uma vontade, o meu poema, ele tem um desejo, uma vontade de sempre terminar bem, sabe? Eu não sei se isso... Eu não sei se eu sou meio poeta e meio terapeuta. Diz o Vitor Frankl, que ele perguntava para ele, Vitor Frankl é um psiquiatra vienense, né? Disseram para ele, o senhor nunca se apresentou como filósofo e ouvimos dizer que o senhor é filósofo. Ele falou, não, daqui a pouco vão pensar que eu sou meio filósofo e meio psiquiatra. Mas, exato, mas eu gosto de ser meio poeta, meio louco, meio terapeuta, mas... gosto muito da arte do encontro, ser muito amigo. Que bacana. Thales, já que a gente está falando de poesia, tem um poema seu que eu vou tomar liberdade de ler um pedaço dele, ele chama Coragem. É assim: viver dá medo, desde muito cedo, mas tudo é bobagem, façamos a bagagem da coragem. Coragem, há de se enfrentar os medos, desvendar os seus segredos, um por um de cada vez. Os grandes medos são 3: solidão, loucura e morte. Vencê-los é questão de sorte? Da sua experiência como terapeuta e poeta, quais são os grandes medos que afligem as pessoas? São esses 3 mesmo? Alexandre, pois não é que são, rapaz. Repara para você ver. Desculpa esse jeito meu de falar com você. Repara para você ver. Se nós pensarmos que o ser humano é um ser que pensa, sente e age, não é? Se você pensar que a ação vem do corpo, o corpo está ligado ao amparo, sabe? As emoções ligadas ao amor e as razões ligadas à inteligência, ao intelecto. Então parece que o medo é perder a inteligência, ficar louco. Meu Deus do céu, às vezes tem que ser competente para enlouquecer um pouco, sabe? É difícil, mas a pessoa tem tanto medo da loucura que ela fica no transtorno, prejudicada ali, sabe, preocupada com o que os outros vão pensar. Um outro medo é o medo esse emocional, né? O medo da solidão, da loucura, da morte, né? Então esse medo da solidão ligado ao que eu sinto, será que eu vou ter alguém, será que eu vou ser abandonado? Isso às vezes vem, a pessoa sente isso, e às vezes vem lá da infância. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa, não importa, lógico quem, mas que ela disse, doutor, eu tenho isso desde os 20 anos. E eu disse para ela, não seria desde os 5, quando ela perdeu o pai dela? Pois ela começou a chorar e percebeu que era desde os 5. Sabe, é um medo de ser abandonado. E o medo da morte
que é o medo de perder o corpo, a saúde, a vida, enfim. São os três Claro. medos básicos. Mas tem um quarto medo, Alexandre, que esses três em outra pessoa. Medo de que o outro, que a gente ama, enlouqueça, perca a razão, perca a saúde, não é verdade? Filhos, então netos, como a gente tem medo que aconteça alguma coisa com eles. E, então, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, na classificação internacional das doenças, no CID-10, uma das características é medo de morrer, enlouquecer, perder o controle, ou medo de que algum parente seu ou próximo seu sofra ou adoeça. Olha, então os três medos são esses, mas não só voltados para a gente, voltados também para o outro, quando estamos atormentados, estes medos nos transtornam. Mas ter um pouco de cautela com estes medos não custa nada. Enfrentar a solidão, se povoando de amigos aí, né? A loucura, porque eu acho que é muito, por exemplo, eu sempre brinco assim, uma frase que eu falo às vezes para quem é dependente químico, eu falo, é muito doido ser careta, sabe? Tem que saber ser doido, né? É legal às vezes, no bom sentido, né? Uma vez perguntaram, o senhor atende aí os louquinhos? Eu falei, nunca atendi nenhum louco, nenhum, nunca. Atendi seres humanos, Claro. né? Então a gente tem que lidar com a morte, solidão e loucura, com um pouco de arte, sim, com um pouco de Claro. medo, um pouco de ansiedade, mas sempre sem prejuízo, sempre dentro de um Verdade. contexto saudável, né? E você me falou dessa coisa da loucura e da arte, e eu não pude deixar de lembrar do Maluco Beleza, do Raul Seixas. E ele tinha uma frase muito legal que era assim: controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez. Você lembra disso, Tati? Então já era essa coisa Olha, da dose, né? Do controle, do maluquez, mas misturado com lucidez, né? Por isso que era maluco, beleza, né? é isso. E talvez até aproveitando a arte do Raul Seixas com a arte do Ferreira Goulart, em que ele diz, o Ferreira Goulart diz, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Não é o próprio Ah, maluco, beleza? é verdade, E aproveitando o sensacional. Raul Seixas e aproveitando a pandemia, o Raul Seixas fez uma música que ele fala assim: o que é que a ciência tem? Tem lápis para calcular. O que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Olha, nós estamos numa situação que é melhor a ciência escrever a caneta. É verdade, sensacional. Bom, Thales, para finalizar, a gente falou aqui dos três grandes medos, né? Mas quais são as três grandes aspirações que as pessoas têm? Prazer, poder ou sentido? Ah, Alexandre, você me provoca aí falar do Vitor Emil Frankl, o nosso. Tem um amiguinho meu evolutivo que diz assim: o dia que você morrer, você vai querer ficar 500 anos andando do lado do Vitor Frankl. Aí eu falei: se eu for para o céu, eu vou ficar andando atrás dele. Difícil chegar lá. Mas o Vitor Frankl é o criador da terceira escola vienense de psicoterapia, chamada logoterapia. Então, a primeira escola de terapia é a escola que fala do prazer, o princípio do prazer. Não é? A segunda escola que fala do princípio do poder. E ele fala do princípio do sentido. Né? A escola logoterapia, o princípio do sentido. Para entender melhor isso, uma vez ele fez um comentário assim, quando o mestre, o grande mestre, e é mestre mesmo, Sigmund Freud, nos diz que o ser humano, para se realizar, ele tem que realizar os seus desejos e suas tarefas, o seu trabalho. E o Frankl corrigiu isso, disse não. Ele corrigiu um e acrescentou outro. Ele disse: o ser humano não tem que realizar os seus desejos, mas o ser humano precisa saber amar. Ali ele realiza os seus desejos, saber amar. E saber trabalhar, saber fazer. E ele acrescenta um terceiro, que é saber sofrer. E aqui reside essa pirâmide que eu gosto sempre de citar, a pontinha da pirâmide, que é o sentido. As pessoas estão buscando muito prazer, Alexandre. Você vê, em plena pandemia, as pessoas estão festejando o quê?
Estão festejando o quê? Elas estão desesperadas para preencherem os prazeres, esse desejo exagerado, perde-se a prudência, perde-se a temperança, sabe? Não podemos criticá-los, porque eu já fui jovem também, acredito que devo ter feito coisas assim, mas essa cautela, olha de novo a ansiedade como cautela sendo saudável. O prazer aqui precisa ter tolerância, já vamos ter, vamos ter prazeres desses de festas, e temos prazeres aqui mesmo no nosso recanto, oh, que prazer aqui conversar com você, um programa tão legal como esse, né? O poder, o poder, então, se a pessoa usa o poder pelo poder, o que acontece? O poder pelo poder cai num vazio. Como a pessoa não se preenche, ela vai querer mais poder por poder, acaba entrando nesses mundos de corrupção. Que dó que dá, que pena que dá. Sabe? Não tem jeito da gente dar uma esmola para esses poderosos, porque a esmola não poderia ser dinheiro, só poderia ser algo que desse a eles um conteúdo que parece que às vezes eles não têm, que é o sentido da vida. E o sentido é invisível, né? É intransmissível. E você sabe, mas cada um sabe o sentido da sua vida. A sua vida, por exemplo, tem o sentido da sua vida, Alexandre, tem nomes. É verdade, Esses verdade. dias eu Minha assisti família, um meus programa do filhos. Cássio, eu assisti um programa do Cássio e falei, nossa, mas esse menino sabe muita coisa. Um programa dele no YouTube. Falei, nossa, e é teu filho. Alguém dessa família teria que saber alguma coisa. Alguém sabe. Foi meu Alguém filho, no sabe. caso. O pai, os dois meninos, aí eles dizem, vocês são feras. Puxa vida, é uma alegria realmente. É Eu acho que eu que pude escrever 2 livros já, e a gente ouve aquelas histórias de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, né? E eu acho que ter filho é uma coisa tão transformadora e gratificante, porque ele carrega esse traço da transcendência, né? Do sentido, né? De deixar ali. É uma maneira que a gente encontrou de ser um pouco perpétuo, de deixar um legado, né? E isso é uma coisa invisível, que não tem preço, é fantástico. Mas, Alexandre, você sabe que de tanto ouvir isso, eu fiz um questionamento, então não é com você que eu estou questionando, não, tá bom? Não é com você, eu juro que não é com você. Eu questiono isso de tem que ter um filho, tem que plantar uma árvore, tem que escrever um livro. Eu penso que não, precisa sim ser pai, sabe? Ser um lavrador, ou ser um lavrador de palavras, ou da arte. Aí sim, e você é um grande pai. Eu creio que eu sou um bom pai, entendeu? Meu filho uma vez perguntou para mim, falou assim, ele era pequenininho, falou, pai, qual é a tua altura? Eu falei assim, sou do tamanho do Romário. Aí ele saiu todo feliz. Depois ele perguntou, pai, o Romário é baixinho? Eu falei, é. Mas é um grande jogador. E eu acho que eu sou um grande pai. Mais do que ter filhos, do que escrever, é ser. E isso é o que faz a diferença nessa pirâmide. Você compreende, Alexandre? Claro. Embora evidente. você compreende o que eu estou falando, porque na tua prática de vida, isto eu sei que você já pratica e faz tempo. Né? O ser pai. Maravilha, Thales. Satisfação enorme. Já estou quase deprimido que está acabando o programa. Uma alegria enorme estar aqui com você. Você é uma enciclopédia de sabedoria. Daria para a gente ficar falando mais um tempão. Agradeço muito sua presença aqui. Recomendo muito que as pessoas busquem aí seus livros, tanto de poesia quanto esse último que você publicou, Os Nós da Ansiedade. E só posso agradecer. Obrigado de coração. Por ter trazido tanto conhecimento. É um programa muito gostoso, descontraído. Eu recomendo ele a todos. Maravilha. Aliás, meu último Mentes Criativas é de um poeta, é do Leminski, o curitibano Paulo Leminski, da poesia concreta lá. O último Mentes Criativas é de um poeta. Esse eu não vi. Eu vi o do Da Vinci, eu vi o do Dostoiévski, muito bom. Mas legal. Esse eu vou ver. Assiste lá o do Leminski lá. Não é tão bom quanto o Thales Pereira, mas ele é bom também. Alexandre, uma coisa boa também para combater a ansiedade é acreditar em algumas mentiras, porque são verdades tão ruins aí fora. Às vezes se for uma mentira dessa, assim, saudável. Se é do coração, é sempre verdade. Se vem do coração, é sempre verdade. Obrigado por tudo, tá bom, Thales? Foi excelente esse bate-papo com você. Ótimo, então.
Espero que você tenha gostado desse papo filosófico, poético e cheio de sentido. E não fique ansioso, porque breve a gente vai ter mais um programa de 7 não passa, um programa massa e que de 7 sempre passa. Tchau.